Olá pessoal, bem-vindos a mais um Reval da Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é um com o título chamativo de 100 coisas para fazer antes de virar zumbi. É um filme japonês que também pode ser encontrado com o título americano Zone 100, Bucket List of the Dead. Foi o primeiro filme dirigido por um cara chamado Yusuke Ishida e foi distribuído mundialmente como um original Netflix. Fazia tempo que eu não arriscava um original Netflix que não fosse Rock Soraya aqui no canal, mas é porque faz tempo que eles não lançam nada de interessante que tenha chamado a atenção, né? Não sei o que aconteceu com a Netflix. Lembra quando eles começaram com Beasts of No Nation, fez mó barulho, falaram que eles iam ser o futuro do cinema, e aí hoje em dia os original Netflix é tudo um monte de filme mequetrefe genérico que ninguém lembra. O último original deles que eu tinha assistido era um filme que eu acho que era de lobisomem, chamado Lobo Viking. Me parece um ótimo título clickbait, eu assisti esse filme inteiro, mas eu não consigo lembrar de nada que acontece nele. E vocês sabem que minha memória é boa pra filme merda, mas a única coisa que eu lembro é que não tinha nenhum viking no filme. Mas enfim, aí a gente tem agora esse filme de zumbi japonês, um gênero que já tá literalmente morto-vivo. Parece que o interesse do público geral por zumbi morreu em 2016 depois do lançamento do Invasão Zumbi. Mas esse não é só um filme de zumbi, é um filme de zumbi com comédia. O que talvez seja até pior, porque esse é um desdobramento desse subgênero que tem muito mais erro do que acerto. Pelo que eu pesquisei, essa história veio de um mangá, e em 2023 ele foi adaptado tanto para um anime quanto para esse filme live action. E aí eu tenho certeza que já vai ter uns 150 comentários aí embaixo falando: ai Osvaldo, mas assiste o anime é muito melhor. Não. Com todo esse cinismo que eu falei nesses poucos minutos de vídeo até agora, eu acho que já ficou bem claro que eu achei esse filme uma bosta, né? Uma galera, incluindo uns amigos de longa data, me recomendaram esse filme, falando que era uma trecheira absurda, que era a cara do canal, então eu fui esperando alguma coisa divertida. Mas na real eu acho que eu não esbocei um sorriso durante toda essa comédia. Foi um filme mais constrangedor do que cômico, foi só uma mistura de decepção com eu realmente esperava alguma coisa desse filme. E não, eu acho que eu não tava esperando muito. Mas antes de elaborar nisso, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram esse filme com o título enorme que ninguém viu. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. E se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, seja membro. Quando você é membro da Trecheira, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, consegue escolher alguns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações, além de apoiar a gente também, né? Tem isso também. E também vou liberar aqui os spoilers pra esse filme, porque apesar dele ser lançamento, eu achei o filme tão ruim que foda-se, spoiler tá liberado. O filme é sobre Akira Tendo, um jovem que está sendo explorado em um trabalho escroto com um chefe carrasco em uma produtora audiovisual. Um dia ele acorda para ir pro trabalho e descobre que Tóquio foi tomada por zumbis. E aí ele fica extremamente feliz que ele não vai precisar ir trabalhar e agora pode seguir os sonhos dele. E nisso ele decide fazer uma bucket list, uma lista de coisas para fazer antes de morrer, ou nesse caso, antes de virar zumbi. O apocalipse zumbi então vira um playground para esse protagonista que acha que tá na Disney e fica o tempo todo fazendo coisa aleatória. O filme só vai arranjar uma trama depois de 1 hora, quando o Akira e o amigo dele decidem ir para um aquário, pegar um traje que é a prova de mordida de tubarão, o que naturalmente deixa ele a prova de mordida de zumbi também, para ele poder virar um super-herói invulnerável e salvar as pessoas. Mas quando ele chega nesse aquário, ele vai ter que enfrentar o pior inimigo dele, que não são os zumbis. É o capitalismo. É um filme de zumbi, né? Então vamos começar falando deles, dos zumbis. Eles parecem seguir essa linha de zumbi infectado. Ao invés de sangue, eles têm essa gosma preta bizarra, uma coisa meio na onda do Invasão Zumbi mesmo. A maioria deles tem uma maquiagem ok, são zumbis bem feitos. Mas todos eles usam uma lente que é pra mostrar como eles estão cegos, mas que acaba dando um visual meio de olho esbugalhado pra eles, que eu acho que acaba sendo meio cômico. O que beleza, talvez fosse o objetivo porque o filme é meio comédia, mas ao mesmo tempo tem várias cenas de terror que é pra levar os zumbis a sério ali como uma ameaça. E nisso os atores têm umas interpretações boas, a montagem ajuda também, porque os zumbis se movem de um jeito meio esquisito, contorcido, repentino, com os efeitos sonoros grotescos, isso é bem feito. Mas aí eles têm essa porra dessa cara estúpida com o olho zoado. E eu gosto do filme usar essa coisa dos zumbis cegos, que eles caçam pelo som. Aí os personagens podem fazer umas paradas espertinhas, tipo distrair os zumbis com uma JBL tocando um pop aleatório japonês. Isso é legal, mas acaba criando um estilo meio videoclipe para quase todas as cenas de ação do filme, o que é ok, mas depois de um tempo eu comecei a achar meio irritante. O visual do filme é ok, ele tem uma boa variedade de cenários, principalmente porque uma parte do filme acaba sendo uma coisa meio filme de viagem, então os personagens estão sempre em movimento, indo de um ponto para outro.
aparecendo em lugares diferentes que estão destruídos por causa do apocalipse. Às vezes, em alguns planos gerais maiores, que mostram a destruição da cidade toda, dá pra ver que é um visual bem digital, bem artificial ali, mas no geral não incomoda, é um visual maneiro. E o filme tem uma direção estilizada, que é bonitinha ali também. Tem uns planos tecnicamente bem feitos, tipo no começo do filme, tem um plano longo acompanhando o protagonista fugindo de vários zumbis, subindo uma escada lá no apartamento dele. E aí tem algumas cenas de ação que tem um trabalho de dublê bem legal ali, com os zumbis atacando, uma montagem lúdica ali que acontece quase o filme todo. O protagonista começa a trabalhar em cumprir os itens da lista dele, a gente vê isso acontecendo através de cartelas, a gente vê a tela dividida ali num split screen pra dar uma noção de tempo passando enquanto o personagem faz aquela tarefa. Tem umas coisas ali então que fazem esse filme ter uma estética legal, mas tendo dito tudo isso, eu só achei esse filme muito sem graça. Porque apesar disso tudo, o filme meio que não tem nada novo pra falar. A gente já viu tudo isso daqui sendo feito e ainda é um humor meio óbvio e esquisito que é mais constrangedor que engraçado, não funciona muito. Todo o lance dele é que ele tenta ser engraçadinho e diferentão, com esse protagonista que tá super animado no apocalipse zumbi, fazendo um monte de atividade aleatória do tipo, ai, vou arrumar meu quarto, vou no mercado e vou encher o meu carrinho pra não pagar nada. Só que, cara, esse lance que tenta ser subversivo de personagem fazendo trivialidade no apocalipse zumbi, meio que já é batido também. Todo Mundo Quase Morto fez isso em 2004, Zumbilândia fez isso alguns anos depois. E aí parece que qualquer filme meia boca de comédia zumbi que foi lançado desde então tá tentando simular um desses dois filmes. E sem falar que boa parte dessa estética bonitinha do filme tá lá a troco de nada. O filme usa muita coisa aleatoriamente, do tipo, tem uma contagem dos dias do apocalipse zumbi que estão passando ali na trama. Por quê? Não tem nenhum elemento com tempo nessa trama, não é tipo chamado, que a gente sabe que a protagonista vai morrer em 7 dias, então a gente sente o tempo dela acabando ali. É só um calendário que tá rolando no filme sem motivo nenhum. Ao mesmo tempo, o filme insiste em me meter uma estrutura de roteiro ali, que eu acho uma zona, porque o começo do filme é não linear, também sem motivo. Começa com uma cena do primeiro dia do apocalipse zumbi, e aí o filme volta um ano antes pra mostrar um flashback sobre a vida do protagonista, mas que em menos de 10 minutos de filme volta pra o primeiro dia do apocalipse zumbi, onde a gente começou isso tudo. Foi uma armação tão desnecessária pra contar um prólogo muito breve, que eu só fiquei perguntando, precisava de todo esse rolê temporal? Não podia só começar com o começo da história, o protagonista indo pro trabalho no primeiro dia, ficando desiludido com a empresa, e aí finalmente os zumbis aparecendo depois? Não precisa dessa estrutura toda, tá ligado? O teu filme não é Memento. E o resto do filme todo tem uma montagem irritante que fica mostrando flashback o tempo todo de coisa que a gente acabou de ver. O que eu senti vendo desse filme é o que acontece com muitos desses filmes da Netflix de ficção científica estúpido, que ele parece ter sido pensado pra você assistir com o celular na mão prestando atenção mais ou menos. Porque o filme tá o tempo todo repetindo a informação que você já sabe e explicando de novo o que tá acontecendo na trama. E aí a gente tem toda a caracterização do futebol americano aqui, que me tirou do sério. Mentira, nem isso ele conseguiu fazer, porque o filme é tão mediano que nem me tirar do sério deu. O protagonista e o amigo dele estabelecem no começo em um diálogo que eles jogavam futebol americano no colégio. E essa é uma caracterização que é reforçada ao longo do filme por alguns outros diálogos e até no visual do protagonista, que tem um apetrecho ali de bola de futebol americano na mochila dele, que é bem visível. Então beleza, isso é estabelecido. E aí tem umas cenas que o protagonista tá usando as habilidades dele de futebol americano pra lidar com os zumbis, que eles fazem toda uma montagem que mistura uns flashbacks dele jogando no passado com ele atacando os zumbis, meio que pra deixar ali extremamente explícito o que ele tá fazendo e por que ele tem essas habilidades. E assim, pra mim não precisa nem um pouco disso, a gente consegue chegar nessa conclusão sozinho. Se a gente vê ele fazendo uns movimentos ali, tem uma cena até que ele tá usando o uniforme do jogo. Então só com esse visual, ele driblando e atacando, derrubando alguns zumbis no chão, deu pra entender. Mas aí do jeito que tá, com os flashbacks intercalando ali, parece que é o filme te chamando de burro o tempo todo. Tem uma parada legal com esse lance do futebol, que é o desenvolvimento do amigo, na verdade. Porque a historinha deles é que no passado eles perderam um jogo importante porque o amigo não quis fazer um passe, ele travou na hora e ficou com medo. E no final do filme, na última cena de ação, o amigo tem que jogar uma coisa pro protagonista pra ele usar pra matar o zumbi, e aí repete a situação, ele dá uma travada, mas aí ele consegue superar ali o trauma dele de futebol, qualquer porra, e joga o bagulho pro protagonista pegar, faz o passe que ele não fez anos atrás. Então isso é legal. O protagonista tem essa caracterização que é minimamente diferente, que ele não vai deixar o apocalipse zumbi mandar na vida dele, porque se ele ficar só sobrevivendo no perrengue sem fazer o que ele gosta, nas palavras dele, eu prefiro ser devorado por zumbis. Ele leva isso como um lema que é uma coisa meio positiva, assim, do tipo, mesmo com o apocalipse zumbi eu vou aproveitar minha vida, o que beleza, é diferente, e leva pro diferencial do filme mesmo, que é o nome dele, né, é o bucket list do menino. Coisas que ele quer fazer como um incentivo pra ele continuar vivo durante esse apocalipse. Eu gosto dessa ideia, só
que a parada é que o filme não consegue sustentar ela por muito tempo. Depois do primeiro ato, a lista nem tem mais tanto destaque assim. E o nome do filme coloca, né, 100 coisas pra fazer. E aí o personagem vai criar a lista dele, ele escreve 100 coisas pra fazer. E aí sabe quantas ele faz ao longo do filme? 17. E a maioria ele só escreveu depois de fazer alguma coisa. Então a gente não tem essa sensação ao longo do filme de que ele tá cumprindo os objetivos dele. Os próprios personagens falam do tipo, brother, tu colocou 100 aqui no título da lista, mas só tem 15 coisas escritas. Aí ele fala, ah, nossa, é muito difícil pensar em 100 coisas. E fica por isso. O grande desenvolvimento dessa trama é que no final ele decide deixar os amigos colocarem alguns itens na lista também. E aí eles chegam a grande quantidade de 20 itens ao todo e o filme acaba. O que se parar pra pensar, eu achei meio cuzão da parte do protagonista. Porque quer dizer que até o final do filme, toda essa trama, ele era a estrelinha do rolê. Eles podem se divertir no apocalipse, mas só se for coisa da lista dele, hein? O que os outros querem fazer é que se foda. Sei lá, eu achei meio torto isso. Mas essa questão da lista sendo largada de lado, o filme fica horrivelmente genérico e previsível. Acho que a única questão de roteiro e personagem aqui que eu achei minimamente interessante foi a personagem da produtora. É a mulher bonita do trabalho do protagonista que ele tem um crush. Aí quando bate o apocalipse zumbi na porta dele, a primeira coisa que ele faz é ir pra casa dessa produtora tentar salvar ela. Aí parece que ele consegue, ele chega lá e salva ela de um zumbi, mas na real ela já foi mordida e vira um zumbi ali na frente dele. Eu achei legal porque no começo do filme parecia muito que ela ia ser um personagem importante, um interesse romântico ali pro resto da trama, mas ela só morre muito rápido mesmo. Quem entra no lugar dela, que não é tanto um interesse romântico assim, é a personagem da mina porradeira. Eu achei ela bem mal escrita porque todos os diálogos dela são horríveis. Porque é pra ela ser a garota que não quer salvar ninguém. Ela só pensa em si mesmo, ela é durona, ela bate nos zumbis, beleza. A parada é que em toda a cena ela insiste em te lembrar disso com todas as palavras. Não é uma parada que a gente só vê na atitude dela, é um negócio que o personagem vira pra ela e fala, pô, obrigado por me salvar daquele zumbi. E ela responde, eu não fiz para você, eu fiz para mim mesma, para me defender. Chega um ponto que ela tá indo pro mesmo lugar que os personagens, no mesmo carro que os personagens, mas ela é tão mala que ela tá querendo sair desse carro pra pegar outro carro e ir pro mesmo lugar, porque ela faz as coisas pra ela mesma, ela não trabalha em equipe. Nossa senhora, chata pra caralho. O melhor personagem é o amigo mesmo, porque pelo menos ele tem um arco de personagem que é meio batido, mas que faz sentido, que é o lance dele ser muito covarde no começo, mas ele ganhar a coragem dele pra enfrentar os zumbis no final. Como eu disse, o roteiro demora um pouco pra ter um objetivo. Quando ele arranja esse objetivo, eu até acho espertinho, que é todo esse lance da roupa de mergulho resistente à mordida, isso é uma parada nova, diferente. Mas aí durante essa viagem que eles estão fazendo, o filme ignora os zumbis por um tempo e vira só os três jovens dando rolê por aí, e aí o filme fica meio chato. E acho que um dos maiores problemas que eu tive no geral com esse filme foi esse conflito de tom, porque o filme não sabe se ele vai levar esses zumbis a sério ou não. É meio claro que o filme não se leva a sério porque ele tem muita coisa estúpida acontecendo. Só que a parada é que tem cenas que são levadas muito a sério no meio disso. O tempo todo o filme fica mostrando reportagens no noticiário, mostrando como os zumbis estão dominando a cidade, colocando eles nas ruas como uma ameaça. Mas aí o protagonista consegue andar de um lado pro outro da cidade sem problema nenhum, sem encontrar zumbi, pra fazer todas as trivialidades dele sem problema. E o filme é uma coisa meio todo mundo quase morto, que ninguém tem arma direito ali. Eles na real nunca nem tentam matar os zumbis, eles batem neles com algumas coisas, jogam na parede, mas não tem esse momento tradicional de filme de zumbi com um machete ou pistola ou qualquer porra que vai dar tiro na cabeça dos zumbis. Então isso é um elemento que é mais ou menos realista ali, que são os personagens que não sabem o que fazer na situação, mas ao mesmo tempo o filme também tem umas cenas mais viajadas, que ele tenta fazer umas cenas legaisonas ali, tipo o personagem andando de moto com um monte de zumbi preso atrás dele, aí ele faz um drift que joga os zumbis pra fora. Só que é tudo muito sem graça, não tem emoção nenhuma nessas cenas. É um preparo todo pra acontecer alguma cena interessante ali, e no final ele só faz uma curva e acaba. E aí eu fiquei pensando também quem é o público-alvo desse filme. Porque o filme não tem muito gore. Na verdade, os ataques de zumbi têm mais efeito de maquiagem neles do que efeito prático de gente sendo despedaçada. E não tem nada disso no filme. E tirando a produtora que eu mencionei, nenhum outro personagem morre na trama. É mais um desses filmes de terror que ninguém morre, é filme de amizade. Isso tudo, mais um humor bem adolescente na maior parte do filme, pra mim indicaria que eles estavam tentando fazer uma coisa com classificação indicativa baixa, mas aí do nada eles metem uma cena de zumbi
zumbi stripper pelada no meio do filme, o que é uma coisa meio Zack Snyder aleatória ali no meio, que impediria de ser um filme 13 anos. Mas se bem que eu não sei como é que é o sistema de classificação do Japão também, né? Então talvez isso faça sentido lá. Mas sei lá, cara, esse filme, na real, todos os filmes de zumbi comédia que saíram depois de Todo Mundo Quase Morto, que são praticamente todos eles, tem uma aura pra mim de filme que é seu filme preferido quando você tem 15 anos e depois que você envelhece você assiste e fala, caraca, era uma merda. Só pra deixar claro, não tô falando que Todo Mundo Quase Morto é isso, tô falando dos filmes que vieram depois. E aí o filme fica piorando essa confusão de tom porque ele alterna entre essas cenas. Ele vira total terror de sobrevivência quando os personagens encontram um grupo de sobreviventes e tentam se proteger dentro de uma lojinha, só que aí tem um cara que foi mordido, não fala que foi mordido, ele vira zumbi lá dentro. E aí isso intercala com as cenas do protagonista feliz com humor besta e dos jovens dando rolê pelo apocalipse, que são um pouquinho chatas. E é claro, esse é um filme de zumbi que foi distribuído pela Netflix e que tem toda essa coisa do protagonista ser explorado no trabalho dele. Então, vocês estão escutando isso? É o som de crítica social foda! O que rola é que no começo do filme são apresentados vários personagens que trabalham com o protagonista, incluindo o cara principal aqui, que é o chefe abusivo dele. Quando eles chegam no aquário no final da trama, ao invés de só encontrar uma sociedade perfeita ali onde o protagonista pode pegar essa roupa de mergulho, eles descobrem que o chefe abusivo e a equipe audiovisual dele estão mandando no lugar e estão gerindo tudo como se fosse uma empresa burocrata e tóxica com os funcionários. Com direito à cena mais clichê de comentário social possível, que é os trabalhadores, todo mundo sentado numa mesa comendo um almoço merda, enquanto na mesa do lado tá o chefe com os capanga dele comendo uma refeição, um grande banquete. E eu até gosto do comentário social no começo do filme, que é uma coisa meio Kafka. O personagem vê o apocalipse zumbi e a primeira coisa que ele pensa é, cacete, vou me atrasar pro trabalho. E aí ele fica super feliz que com esse apocalipse rolando ele não vai ter que trabalhar mais. Ok, isso é uma parada interessante. Mas aí disso pra frente são só as críticas mais óbvias possíveis. Quando tu vê essa premissa, tu já tem certeza que vai ter pelo menos duas cenas aqui. A primeira é o protagonista se questionando, mas quem é o zumbi de verdade? São os mortos-vivos ou sou eu explorado pelo capitalismo? E é claro que não só isso acontece, como é dito pra você com todas as palavras possíveis, caso você não tenha entendido. O personagem do chefe olha pra cara dele e fala, você trabalhando pra mim era praticamente um zumbi. E aí no final, quando ele tá querendo ficar com o chefe ao invés de ir embora com os amigos viram e falam, você queria fazer um monte de coisa antes de virar zumbi, né? Pois parece que você já virou. A segunda cena é que tu espera que vai ter um monte de cena de zumbi trabalhando meio que na memória reflexo ali, pra mostrar como trabalhadores são zumbis alienados. Isso felizmente não acontece, mas é mais ou menos implícito ali quando o chefe vira e fala, esses zumbis na verdade são a melhor mão de obra que nós temos. Então é mais ou menos a mesma coisa. É uma discussão muito rasa, muito estúpida e muito óbvia que eles têm que ficar falando na sua cara o tempo todo. Sério, o Madrugada dos Mortos do Snyder foi o filme de zumbi que mais acertou, porque ele falou, cara, o Romero já fez toda a crítica social que tinha que fazer pra esse gênero, não adianta mais puxar porra nenhuma disso. Então eles só fizeram um filme de zumbi estúpido. E aí você tem esses filmes de zumbi que colocam outros personagens como os vilões, colocam todas essas metáforas descaradas na sua cara e nada disso funciona. E eu acho ótimo nesse aspecto aqui também que, porra, quem foi que deixou uma equipe de audiovisual no comando de uma base no pós-apocalipse zumbi? Tipo, não tinha ninguém melhor preparado pra lidar com essa situação de crise? Não é à toa que no mesmo dia que os protagonistas chegam na base, dá uma merda porque os caras não souberam gerir a parada e os zumbis invadem e matam quase todo mundo. Mas tem uma surpresinha no final desse filme, um motivo que uma galera veio me recomendar ele, porque do nada, no final do filme, parece que eles tentaram fazer qualquer coisa pra salvar essa desgraça e transformaram o filme num filme do sci-fi. E aí brota um tubarão branco zumbi, porque é claro que vai ter um tubarão aqui. Como que o tubarão zumbi segue os personagens na Terra? Ele engole uns zumbis pessoas, aí as pessoas furam o tubarão com as pernas dela e ficam correndo, como se fosse um carro dos Flintstones, tá ligado? Se eu visse isso em um filme de lista estúpida de tubarão, eu provavelmente ia achar isso a coisa mais genial que eu já vi. Mas depois de passar por 1h40, talvez mais, desse filme chato e desnecessariamente longo, quando chega nessa merda desse final, não tem modelo mequetrefe 3D de tubarão zumbi aleatório que consiga recuperar meu ânimo perdido. E como eu disse, todos os personagens que têm nome sobrevivem, então o tubarão mata o quê? 2 figurantes? Caguei. O tubarão não faz porra nenhuma e é derrotado pelos protagonistas no final. A minha conclusão sobre esse filme são duas. A primeira é que ele saiu pelo menos uns 10 anos atrasado, porque filme de terror comédia zumbi, brother, que ano é? 2011? 2013? E a segunda era que eu tava me perguntando, como é possível um filme ter tudo isso que eu falei que ele tem? Tubarão zumbi, paraquedas, motel com zumbi, futebol americano, drift de moto, piscina termal, tem a porra toda. Como é possível um filme que tenha
tudo isso acabar e eu falar, caraca, maluco, não aconteceu nada. É quase impressionante o quanto esse filme não é impressionante. Eu acho que vai passar alguns meses e eu não vou conseguir nem lembrar direito desse filme. Igual eu não consigo hoje em dia te dizer a sinopse de Lobo Viking. A categoria que eu coloco isso aqui é um sonífero.